não é um acidente cósmico. Nossa fé é fruto do decreto eterno de Deus, que escolheu nos amar desde antes da fundação do mundo. Nós temos agora no tempo presente a representação daquilo que Deus decidiu na eternidade. Amar aqueles que nunca foram dignos do seu amor. Amar aqueles que nunca poderão recompensar o seu amor. Essa é a maravilhosa graça. Que possamos mais um dia meditar nas Sagradas Escrituras e compreendermos aquilo que Deus nos deixou. Que essa oração possa penetrar o seu coração. Que você escute atentamente. Às vezes nós imaginamos que oração são várias pessoas gritando um ao lado do outro, vendo quem tem palavras mais bonitas ou voz mais convincente. Quando um ora, os outros ficam em silêncio e concordando, porque nós oramos não somente com a nossa boca, mas também com o entendimento. Nós não estamos aqui numa competição de quem ora melhor, de qual oração é mais bonita, mas se trata de uma comunicação onde nós abrimos a nossa mente, deixando que as palavras fluam e cheguem aos nossos ouvidos também. Ela não tem a intenção simplesmente de se comunicar com Deus, mas de reafirmar aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Nossa oração não é fruto de palavras jogadas ao vento, mas fruto da oração que emana da palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus. Que sua oração seja cada vez mais condizente com aquilo que a palavra diz, para que você não ore simplesmente tentando satisfazer o seu ego, em nada rendendo glórias àquele que te chamou. A oração de hoje se chama Deus e eu. Senhor Todo-Poderoso, tua compreensão é insondável e infinita. Teu braço não pode ser detido. Teu agir se estende pelo espaço ilimitado. Todas as obras dependem do teu cuidado. Contigo o tempo é um constante agora. Santa é tua sabedoria, poder, misericórdia, caminhos e atos. Como posso permanecer diante de ti, com minhas inumeráveis e gravosas ofensas? Muitas vezes amei as trevas, segui vaidades. Abandonei misericórdias recebidas. Espezinhei teu filho amado. Zombei das tuas providências. Lisonjeei com meus lábios. Quebrei a tua aliança. É por tua compaixão que não sou consumido. Leva-me ao arrependimento e salva-me do desespero. Que eu possa vir a ti, renunciando, condenando e odiando a mim mesmo, mas esperando na graça que flui até para o principal dos pecadores. Na cruz posso contemplar o mal do pecado e detestá-lo, olhar para aquele a quem perfurei, como imolado por mim e em meu favor. Que eu nunca despreze a sua morte por duvidar da eficácia para a minha salvação. E seja qual for a cruz que eu tenha de suportar, que eu possa ver que ele carregou uma ainda mais pesada. Na saúde, ensina-me a pensar sobre a doença. Nas horas de alegria, que eu esteja pronto para as tristezas. Em vida, prepara-me para a morte. Assim que minha alma possa descansar em ti, ó imortal e transcendente, revelado como foste na pessoa e obra do teu Filho, o amigo dos pecadores. Palavras tão belas, palavras que fluem de corações encharcados por Deus, imersos em Cristo. Hoje, com a inteligência artificial, talvez ela tenha a capacidade de redigir textos belos, mas esses livros aqui, foram escritos quando apenas se tinha uma pena e uma tinta.
O interesse era glorificar a Deus e não ter likes. Como eu vejo o quanto sou miserável. Quanto vejo que minhas orações são distantes daquilo que Deus estabelece na sua palavra. Não posso arrogar a minha capacidade de ter as palavras exatas, mas rendo glórias a Deus, porque mesmo com palavras imperfeitas, Ele continua usando o teu Santo Espírito para se comunicar com nós, inimigos de Cristo. Inimigos feito filhos de Deus, pela obra meritória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos convidando, nos restaurando e nos transformando. Nós vamos entrar hoje no livro de número 49, a carta aos Efésios. Essa carta que... Todas as cartas eu falo que é a mais bela, né? Todas... Não tem nada nas Sagradas Escrituras que não seja maravilhoso e digno de maravilhamento, se deparando com essas palavras. Eu não coloquei lá no grupo? Eu não coloquei no grupo? Enfim. É o número 49, Efésios, tá, Mari? Perdão. Começo a fazer um monte de coisa de manhã, ler. Daí na hora que eu vejo, perdão pela falha. Mas enfim, essa carta que foi escrita por Paulo, ela tem suas peculiaridades. Dentre elas, é uma das cartas na prisão. Lembre-se que Paulo foi preso. Ele escreveu quantas cartas? 5 cartas na prisão. Então lembre-se: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e 2 Timóteo. Sendo que essas 4 primeiras na sua primeira prisão e a última na segunda prisão. Após escrever Tito e Timóteo, na sua 4ª viagem missionária, que não é mencionada de maneira clara ali no livro de Atos, mas nós podemos enxergar essa realidade. A última carta, 2 Timóteo, escrita como sua última e derradeira carta. Que nós possamos compreender, então, esses períodos de tempo. Lembre-se que a Bíblia é real porque ela retrata exatamente aquilo que a história conta. A Bíblia é real porque foi inspirada por Deus, embora entregue a homens ainda tentam refutar essas palavras, atribuindo erros, imperfeições às Sagradas Escrituras, do quais, quando o Espírito abre seus olhos, você se delicia como as palavras de Deus para a sua vida. As palavras perfeitas que nos colocam onde nós deveríamos estar. Aos pés de Cristo, implorando para que Ele nos redima, para que Ele nos transforme, porque nós somos miseráveis pecadores. Homens imperfeitos que caminhamos todos os dias para essa imperfeição, mas pela sua graça, Ele nos atrai à perfeição que emana dele, não de nós. Nada de bom carregamos em nossas mãos, nós não carregamos marcas a não ser de pecados, a marca do pecado, e Ele carrega a marca do sofrimento. Suas mãos e seus pés furados, sua cabeça perfurada por espinhos, um corte na sua região lateral, os sangues escorridos não foram por conta dos seus próprios pecados, e sim pelos nossos. Dessa maneira, Cristo fez uma igreja para si. Trouxe para perto aqueles que antes estavam completamente distantes. Cristo é a causa da reconciliação com Deus. A carta de Efésios revela a igreja nascendo, o nascimento da igreja. A igreja que nasce no espaço de tempo presente, mas que já refletia a eternidade. Você vai ver, lendo Efésios, que tudo que acontece não acontece como meras obras do acaso, mas sim como os decretos eternos de Deus sendo realizados.
O homem, não podendo ir até Deus, Deus se faz carne e vem buscar o homem, o libertando do poder do aprisionamento do pecado. Nunca é demais lembrar dos 4 estágios, muito bem falado por Agostinho. De que forma? Você vai ver que quando o homem é criado, o homem poderia não pecar. O homem tinha obrigação de adorar a Deus, de estar no caminho do Senhor, de obedecer à palavra do Senhor. Então Adão e Eva poderiam não pecar. Com a queda deles, quando eles pecam, desobedecem, o pecado adentra a humanidade, corrompendo o homem na sua parte física e metafísica, no seu corpo físico e espiritual, o homem sendo completamente corrompido, tudo emana de ruim. Então ele passa a não mais poder não pecar. Agora ele não pode não pecar. Antes ele poderia não pecar, depois da queda o homem não tem como não pecar. E depois, quando Cristo o impacta, ele agora consegue resistir ao pecado. Agora ele resiste ao pecado. Ele continua ainda sendo um homem falho e pecador, mas agora ele consegue resistir ao pecado. Não que ele vá viver vida perfeita, porque nós pecamos através dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas omissões, mas agora ele consegue resistir não por conta da sua força, mas porque o Espírito Santo rege a sua vida. E depois, na eternidade, na formação do real corpo de Cristo, o homem do qual agora não poderá mais pecar. Não há mais possibilidade, porque nós seremos representação exata e perfeita daquilo que ele é. Nós estamos agora vivendo esse tempo de santificação para aqueles que já foram transformados e regenerados. Por isso que a nossa vida continua a caminhar nessa eterna transformação diária. Você começa a se enxergar imperfeito, você começa a reconhecer cada vez mais as suas falhas, as suas limitações, você vê as suas preocupações diante das adversidades, sobrepondo a certeza daquele que te guarda e cuida, enviando as providências para cada dia. E você vê o quanto você ainda depende das coisas do mundo e não confia naquilo que ele faz. Que você possa olhar para ele, que você possa enxergar nele a razão da sua existência, que você possa enxergar nele a causa da sua vida, que você possa enxergar através do livro de Efésios a igreja do qual você faz parte. A igreja que não é construída por mãos humanas, mas uma edificação divina. Não se trata de concretos e ferros organizados formando um belo e luxuoso teatro, mas de vidas imperfeitas manifestando a imperfeição humana e a beleza divina. Que você possa enxergar Deus operando na sua vida, que você possa enxergar o sangue de Cristo aspergido sobre a sua cabeça, te purificando dia após dia. Você já não é mais quem você era. Agora que possamos tomar a nossa cruz e seguir. Paulo escreve essa carta aprisionado, mas com a sua mente liberta. Por vezes nós estamos soltos com as mentes aprisionadas. Enquanto um homem verdadeiramente livre, as grades de uma prisão não eram capazes de aprisionar. Nós estamos presos por algemas invisíveis e ele estava livre, ainda que tudo o aprisionasse. As circunstâncias não ditavam o seu comportamento, as situações não influenciavam naquilo que Deus já tinha derramado sobre ele. O olhar dele estava fixo no alvo, caminhando sempre para o norte, sabendo que ali é o lugar. Que você também possa representar um bom discípulo de Cristo e caminhar por fé. Que você possa continuar e crer que Ele é suficiente. Eu gostaria de retratar algumas coisas que estão escritas, mas antes vou trazer alguns contextos históricos aqui.
acerca de Éfeso, para que vocês possam se situar e a gente continuar esse panorama. Lembra-se que foi escrita, então, no aprisionamento, na primeira prisão de Paulo, que era aproximadamente 60, no comecinho dos anos 60 depois de Cristo, tá? Ela foi escrita, então, em Roma, por Paulo, aprisionado. Você vai ver sempre Cristo ser exaltado nessa epístola. Ela sendo a capital da província romana na Ásia. Era a terceira maior cidade do Império Romano, para vocês terem uma noção do tamanho que era. Como Corinto, ela também tinha essa questão comercial. Você vai ver que ela era um importante centro portuário e comercial, de forma que ali concentrava-se grande parte das negociações e também a ida e vinda de pessoas e também o culto aos seus falsos deuses. Naquele templo que havia ali, dedicado a deusa Artemis, que talvez em outros nomes também possuíram, dentre eles o nome de Diana, você vai ver que existiu o maior edifício desse mundo grego. E você vai ver também que ali era uma das 7 maravilhas do mundo. Essa estátua que estava ali, tão imponente, manifestando a beleza construída por homens, mas que nada foi edificada por Deus. Embora se considerasse uma das belezas do mundo, enchia os olhos, mas não podia encher o coração. Ao passo que um homem que estava preso proclamava um Deus que havia habitado em corpo humano, que havia morrido, ascendido aos céus, que não era representado por cimento ou gesso, mas que estava representado na vida daqueles que ele regenera e transforma. Comum e desprezível. Essa era a característica de Cristo. Essa é a característica do cristão. O cristão não é aquele que faz grandes feitos, mas que vive a sua vida ordinária de maneira comum, glorificando a Deus e morrendo e sendo esquecido, mas Cristo sempre sendo lembrado. Paulo viveu de maneira que ele não buscava aplausos para si, mas o reconhecimento de que a sua vida, na vida e na morte, pertencia a Cristo. Será que nós estaríamos como Paulo, em meio às adversidades, nós estaríamos ainda glorificando a Deus? Quando eu me deparo com esses panoramas bíblicos, vejo a situação que eles estavam, eu vejo o quanto miserável eu sou. Olho aqui no conforto do meu lar, acabei de dormir num ar-condicionado, acordei, embora eu tome banho gelado, se eu quisesse eu teria um banho quentinho. Imagina esses homens. Eu não como de manhã, né? Então, mas se quisesse teria uma comidinha. A única coisa que eu precisava era abrir e falar. E nem isso eu faço. Quão miserável eu sou. Quão miserável nós somos. Como nós somos falhos. Não reconhecemos a dádiva da vida. Quanto tempo demoramos para reconhecer o quanto Deus teve misericórdia de nós. Erramos, pisamos, colocamos nossos pés em lugares terríveis. Vivemos vidas miseráveis até que Ele nos encontra. E quando Ele nos encontra, Ele nos transforma. E aí poderemos viver algo semelhante ao que Paulo fez. Eu ainda não vivi, mas oro para que esse dia aconteça. Para que eu possa enxergar que Ele tem agido cada vez mais em mim. É impossível olhar para esses exemplos e não se comparar. E ver quão distante nós estamos desses santos homens de Deus. Que nós possamos orar para que Ele nos faça santos. Quão difícil para mim é acordar. Quão difícil para mim é pegar a Bíblia e ler. Quão difícil para mim é meditar nessas palavras. Quão difícil é.
E quão bom é saber que mesmo diante da dificuldade impostas pela minha carne, o teu Santo Espírito não me abandona. Muito pelo contrário, me move. Me move a ser aquilo que eu não consigo ser, a fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. A adoração a Deus não emana de nós. A adoração a Deus emana dele. Somente ele pode se adorar. Ele não depende das nossas migalhas, das nossas barganhas. Por isso ele envia esse Santo Espírito, que agora nos move a sermos aquilo que nós jamais conseguiríamos ser. Quão belo é olhar a história desses homens que viveram o que nenhum de nós estaria disposto a viver. Hoje, por muito menos, nós negaríamos nossa fé. Imagina que nós estamos falando de um homem preso. É loucura meditar nessas coisas. Pense que há 2000 anos atrás, Deus muda a história enviando o seu Filho, prometendo o Espírito, e alguns anos depois nós vemos o Espírito agir, transformando em proclamador aquele que era um perseguidor. E continua ainda hoje, fazendo com que um homem que não cria também creia, fale, fazendo com que homens que eram completamente errados, mulheres que eram completamente erradas, serem transformadas e viverem para a glória de Deus. Só Ele para fazer isso. A história retrata o que foi feito e a vida diária retrata a sua história, que continua a ser escrita. Escrita no sentido de meramente escrevendo algo como um roteiro improvisado, mas manifestando aquilo que ele já determinou na eternidade. Ele escolheu salvar. Ele escolheu salvar. E Efésios vai retratar muito bem isso. Você vai ver que essa carta de Efésios não trata de nenhum problema em particular, tá? Mas ele fala sobre a igreja e a vida cristã, de maneira muito bela. Ela visava aumentar a compreensão daqueles que estavam ali. E ele adota algumas questões bem particulares, teológicas e profundas, trazendo maturidade para aquelas pessoas que estavam ali. Você vai ver que muitos olham ela ali como a carta mais elevada e sublime do Novo Testamento, de maneira que ela retrata a beleza da igreja. Você vai ver como esse tema principal, a natureza da igreja como sendo o corpo de Cristo. Em todo o tempo ele vai exaltar isso. Você vai ver que para Paulo, Cristo é tão extraordinariamente grandioso que nele cabiam pessoas de todas as raças, tribos e nações, judeus e gentios. Aquilo que o homem se imparava por intermédio do evangelho, ele enxergava a união. Enquanto estava simplesmente na sua carne, ele perseguia aqueles que não faziam parte daquilo que ele tinha como verdade. Depois da sua transformação, ele abraçava, crendo que qualquer pessoa poderia ser transformada, porque o mais imundo dos pecadores ao qual ele se considerava havia sido transformado. Da mesma forma que nós devemos olhar para nós. Nós devemos competir com Paulo. Quando, na verdade, nós queremos apontar para o outro, falando que nós somos mais santos, na verdade, nós deveríamos olhar para nós e falar assim: eu sou pior que aquela pessoa. Eu sou pior que aquela pessoa que está ali dentro daquele presídio. Ainda que venha aquele seu orgulho e fale assim: não, mas eu sou melhor, eu estou solto. Mas você só está solto porque Deus, mediante a sua imensa soberania, há de refrear o mal que existe dentro de você, porque a potência do mal existente dentro de você é a mesma que foi manifesta dentro daquele homem que está agora dentro de um presídio, que está respondendo pelas suas barbáries.
Pouquíssimas vezes você vai me ver vendo televisão, coisas, notícias assim, terroristas. Mas como estava aquele vento, eu tinha que saber o que estava acontecendo, né? Tem a minha casa, eu moro num bairro cheio de árvores. Daí eu falei assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Daí você vê aquele caos. Enquanto eu não vi o caos, eu estava vivendo maravilhosamente. Mas daí você vê árvores caindo em cima de carro, pessoas. Aí começou a mostrar um homem que tinha espancado a mulher dentro do elevador. Um americano estava aqui no Brasil, daí ele foi preso lá no Rio de Janeiro. Ele pegou e estava espancando a mulher. Ainda bem que ele não tinha habilidade para bater, mas o pouco que ele sabia, ele já tinha desconfigurado o rosto da mulher. Daí você vê e mostra outra pessoa, outro cara outro homem que começa uma discussão com a mulher, e as pessoas não sabiam disso, porque ela morre, ela pula do 11º andar, a suposição. Aí depois ele tá lá no caixão, ele não abandona o caixão durante todo o velório, e depois descobre todas essas agressões momentos antes dela pular do andar. Nossa, isso me fez refletir milhares de coisas, milhares de coisas. Ao mesmo momento que eu olhava e falava assim, nossa, olha que cara miserável. E por eu nunca ter feito isso, embora eu tivesse maltratado milhares de mulheres na minha vida, não no sentido de agressão física, mas psicológica, o simples fato de você trair uma mulher que está ali entregando a vida a você já é uma agressão tão profunda quanto um soco, e hoje eu entendo isso. Vem o senso de ser melhor, sabe? De você olhar e falar assim, nossa, que miserável. E você vê ainda o apresentador e fala assim, nossa, eu queria ter apenas alguns momentos com esse homem e ver se ele teria coragem. E eu, por eu ter sido instruído nas artes marciais a vida inteira, por um momento vem esse pensamento à minha mente. Como se eu pudesse colocar ordem no mundo. Como se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida e não permitido que eu fizesse coisas tão horríveis quanto esses homens fizeram. Quão miserável nós somos. Diante do mundo horrível que nós vivemos, ele nos faz ser orgulhosos. Orgulhosos daquilo que nós não somos. Daquilo que imaginamos ser. Nós não olhamos que é uma dádiva Deus refrear o nosso barro. Que Deus possa cuidar dessas pessoas que foram agredidas e também cuidar desses agressores. Que Deus tenha misericórdia, porque Ele teve da nossa vida. Leigo, mas você nunca fez isso. Mas a salvação não é para quem merece. A salvação é para quem reconhece que precisa. Se não fosse Deus, onde você estaria? Onde eu estaria? Ainda que eu achasse que meu caminho era de completa bondade, quando o Espírito acende a minha vida, me traz a vida, eu pude contemplar o quão mergulhado nas trevas eu estava. Mas tudo isso porque Ele teve misericórdia. Paulo retrata isso.
o homem sendo transformado, o homem sendo regenerado. O que era antes mistério agora é revelado. Essa palavra que aparece algumas vezes nessa epístola retrata justamente isso. O mistério revelado. O mistério da vontade de Deus agora muito claro em Cristo Jesus. O mistério de Cristo Jesus aplicado em nossos corações através do Espírito. O mistério da igreja como o corpo de Cristo. O mistério do Evangelho revelado nessas 12 palavras. E o maior mistério de todos é a igreja, o corpo de Cristo, onde nós fazemos parte desse corpo. O mistério de Deus, que é Cristo Jesus. O mistério de Deus era Cristo, e o mistério de Cristo era a igreja. E se a gente almeja conhecer Deus, precisamos observar cada dia mais Cristo. E da mesma forma, se quisermos conhecer Cristo, precisamos olhar para a igreja. Pois somente nela que Deus se manifesta plenamente. Que você possa olhar para todas essas questões. Eu gostaria de terminar lendo algumas partes de Efésios. Antes eu vou explicar as divisões, né? Que eu não falei hoje das divisões. As duas divisões que tem aqui. Você pode olhar na primeira parte, como o capítulo 1 e 3 ao terceiro, o que Deus fez por nós na pessoa de Cristo. E na segunda parte, do capítulo 4 a 6, como devemos viver a vida cristã por causa do que Deus fez por nós. Você pode ainda dividir da seguinte forma, em duas partes também. Uma primeira parte do capítulo 1 ao 3, a parte doutrinária, a posição do cristão. Em Cristo e assentados nos lugares celestiais, a Igreja Universal, onde judeus e gentios são um em Cristo. Na segunda parte, capítulo 4 a 6, prática, o comportamento do cristão. O capítulo 4 você vai ver na igreja, do 1 ao 21, a vida moral, do 5 ao 22, do 5:22 ao 6:9, na vida social. Capítulo 6, do verso 10 ao 24, na vida espiritual. Tem uma terceira divisão ainda que eu acho bem interessante, tá? Porque ele coloca aqui do capítulo 1 ao 3, assentados com Cristo nas regiões celestiais, do capítulo 4, verso 1 ao 6 ao 9, caminhando com Cristo no mundo, no capítulo 6, do verso 10 ao 24, combatendo com Cristo nas regiões celestiais. Dentre todas as partes de Efésios, tem algo aqui que é maravilhoso. Maravilhoso, que corresponde a duas partes, tá? Que eu gostaria de ler. Primeiro, capítulo de Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. No verso 9 diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe no céu e da terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade.
A história não é uma obra do acaso, mas é o grande Senhor Criador guiando para que tudo aconteça conforme os seus planos poderosos. Continua dizendo no verso 12, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é garantia da nossa herança, até o dia em que Deus os resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Agora eu gostaria de continuar e encerrar com o capítulo 2, a partir do verso 1. Diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Ele retrata aqui todos os homens mortos em seus delitos e pecados, obedientes ao comandante dos poderes do mundo invisível, o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Continua ainda no verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Observe que ele diz, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Aqui que sobrepõe o tempo. Não se fala de sentará, mas de sentar. Porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele estava realizando e concretizando seus planos eternos, fazendo com que ali estivesse consumado os seus decretos. Ainda que você viva uma vida aqui que aparenta ser completamente imperfeita, saiba que por intermédio da graça e misericórdia dele, ele faz com que o seu Santo Espírito reluza em meio às nossas dificuldades e adversidades, e as outras pessoas possam enxergar a natureza dele. Para o cristão, o seu sofrimento é sofrimento para a glória de Deus. As suas dores servirão para aperfeiçoar Cristo em nós. Mais uma vez, é pela graça que vocês são salvos. Verso 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva. As pessoas olham e arrogam, eu tenho fé, como se até isso não tivesse sido dado por Deus. Lembre-se que a fé não vem de você, é uma dádiva de Deus. A fé é um instrumento, um meio utilizado por Deus para comunicar a sua graça. Tudo é graça. Verso 9. Não é a recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Quantos de nós estamos orgulhosos? Verso 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, obras que Ele de antemão planejou para nós. Você não é uma obra do acaso. Deus planejou, Deus o criou, que você possa realizar as boas obras planejadas por Deus, e que o nome dele seja glorificado e exaltado. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Talvez alguma parte da live tenha feito muito sentido para a sua vida, que você possa comentar para que essa publicação chegue a mais pessoas. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, pode me chamar. Ontem, inclusive, um rapaz me chamou lá de Porto Alegre, conversou comigo acerca de coisas que estavam acontecendo, e quão bom é servir de ouvidos para os irmãos que estão passando por momentos de dificuldade e poder auxiliá-los, crendo que Deus se comunica através de nós. Temos aqui o irmão meu,
que eu conheço desde menino, Thiago Cury, quando a primeira vez quando ele foi, quando éramos um encontro ainda, eu olhei para ele e eu orei sabendo que o Senhor poderia transformar e regenerar esse coração. E hoje ele construiu uma família, teve a sua vida transformada. E como eu fico contente em ver a obra de Deus, porque ele vivia uma vida que eu tinha vivido no passado. E eu sabia que somente Deus poderia libertá-lo. Ele congrega em uma igreja presbiteriana hoje, e quão belo é enxergar. Sei que não é fácil, sei que as coisas continuam a ser difíceis, porque eu vivo isso, mas eu sei que vale a pena. Que bom, irmão, que bom te ver aqui. E saber que Deus é poderoso para transformar. É isso. Tamo junto, fui que eu tenho que dar aula, vou ter que sair daqui voando. Um beijo no coração. Tamo junto, que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Fui, tamo junto.